Estamos de volta para a Comissão Executiva. Estamos hoje a falar sobre a terceira avaliação da Troika a Portugal. São convidados desta edição Mariana Abrantes de Sousa e Raul Vaz. Raul, há pouco, antes de irmos para o intervalo, falavas da questão, ou questionava-te sobre a questão da diferenciação possível de António José Seguro relativamente àquilo que o Governo está a fazer. Eu estava-te a dar o exemplo do que o professor Paulo Krugman veio dizer aos portugueses, que uma das questões para a solução imediata da crise seria os salários dos portugueses baixarem 20% e simultaneamente, ou quase simultaneamente, os salários na Alemanha subirem 20% a 30%. E isto explica tudo, não é? A mão de obra ficar mais barata cá, portanto, mais facilmente colocaríamos os nossos produtos no exterior e particularmente na Alemanha, no mercado alemão, que é um dos grandes mercados de consumidores de Portugal. É uma equação difícil esta, como é a equação do Dr. António José Seguro, quer dizer, porque não se pode assinar um memorando, aliás, o partido estava no governo, que assinou um memorando, aceitou as condições, e num espaço tão curto, um terço, nem sequer um terço da execução desse programa se diz: eu agora não quero, porque eu não quero a austeridade, eu quero é crescimento. Ou seja, o que o Dr. António José Seguro tem tentado passar para a opinião pública é que o Dr. Passos Coelho é a cara e os instrumentos, tem os instrumentos da austeridade, essa paixão que ele terá pela austeridade, e o Dr. António José Seguro é a cara e tem a paixão pelo crescimento. Eu julgo que, como tudo na vida, nem uma coisa nem outra são rigorosamente verdade e, portanto, o equilíbrio está no meio termo. O PS está numa situação complicada. É evidente, o tempo tudo cura e, portanto, o tempo vai permitindo ao Partido Socialista tomar algumas posições contrárias àquelas que são as que estão no memorando da Troika. Ainda hoje vai haver, julgo que hoje, uma votação na Assembleia da República para a reforma do poder local, a tal reforma das freguesias, e o Partido Socialista vai votar contra. Quando o que a Troika queria não era acabar com 100 freguesias. O que a Troika queria era, e na minha opinião, com alguma vantagem para o país, acabar com algumas câmaras. Porque é que, só um exemplo muito curto, porque é que há uma Câmara do Porto, para falar de uma coisa que vale a pena falar, do Porto e uma Câmara em Gaia, quando se passa a pé numa ponte? Eu sei que há questões culturais, há questões locais que permitem essas existências, mas o país é tão pequeno, tem tantas dificuldades, porque é que estamos a dividir para reinar? Nós temos que concentrar para superar as dificuldades. E eu julgo que esta crise, que tem que ter soluções de curto e médio prazo a nível económico e financeiro, tem uma oportunidade que é nós, de facto, mudarmos o nosso Estado, mudarmos as nossas condições de vida, as nossas condições estruturais. Ou seja, eu até acredito, chego ao ponto de acreditar que países como a Alemanha pensaram, num determinado momento, é uma altura de fazer de uma dificuldade objetiva uma oportunidade histórica, ou seja, procurar impor, falemos de Portugal, que nós, de facto, mudemos de vida e que deixamos o Estado onde o Estado deve estar, deixamos as pequenas organizações do Estado, as organizações administrativas, que tenhamos capacidade para dizer: é indiferente eu ter uma Câmara no Porto ou em Gaia, vou ter só uma. Vou ter serviços partilhados, vou ter orçamentos mais exigentes, vou ter outra capacidade de, até regionalmente, criar um produto, voltemos à economia, criar um produto que seja, permitam-me o termo, alavancado no espaço nacional e no espaço europeu. Nós temos 308 câmaras num país da nossa dimensão. Não faz nenhum sentido. Fará sentido porque hoje, eu acho que é mais difícil, inclusive, acabar com pequenas juntas de freguesia locais, onde tem 300 habitantes, porque eles estão dependentes da ambulância da junta de freguesia, do que acabar com uma Câmara do Porto e de Gaia e juntá-la numa única, onde se passa no Rio Douro, passa-se a pé, há pontos onde se passa a pé, não é de comboio, de um lado para o outro, em 10 minutos, 5 minutos a pé. Portanto, esta é uma realidade geográfica que deve ser aproveitada. E isso tem a ver, permite-me este exemplo, mas para as pessoas perceberem aquilo que eu penso destas questões, ou seja, é um momento mais difícil. A senhora doutora já disse aqui muito bem, estamos a navegar por mares desconhecidos, nunca antes navegados. É verdade. Isto é a grande crise, é a grande guerra entre o dólar e o euro, se me permitem, sem querer voltar ao Krugman. Mas nós estamos no euro, portanto, estamos nesse espaço. Porquê é que a gente não faz uma reforma estrutural deste nosso espaço, onde ainda temos ferramentas? Não temos a moeda,
de facto não temos esses instrumentos financeiros, mas temos ferramentas, que é as ferramentas administrativas, por muito que a Troika nos diga lá nas entrelinhas, acabem lá com as freguesias e com tantas câmaras, mas eles cedem nessas questões porque elas não são fundamentais no curto e médio prazo, mas vão ser essenciais para a nossa... para as gerações e para a nossa construção de um espaço onde sejamos, de facto, competitivos também a esse nível. Raul, uma última questão. Diga, doutora Mariana. Não, eu queria só comentar esta questão aqui do poder local das freguesias, das autarquias. Eu sou economista e pouco percebo de política. No entanto, o que eu diria é o que é que Portugal precisa na questão do poder local. Precisamos de poder local eficiente e eficaz. Claro. Eu estive forte. E não tão dependente do poder central. E que tenha um valor acrescentado, claro. que faça bem o seu papel e que o faça tão bem como o Bürgermeister numa cidade alemã. Eu não me importava que houvesse 300 presidentes da Câmara em Portugal se eles fossem tão bons ou melhores que os Bürgermeisters alemães ou os alcaldes espanhóis. O problema não é a quantidade, é a qualidade. E eu gostaria de, neste caso, eu estive na Alemanha a semana passada, eu tenho lá clientes, e a Alemanha, como é um país novo, não tem bairros altos, não é? Foi tudo destruído, portanto a Alemanha é um país pombalino, não é? No pós-guerra. De pós-guerra, de ruas direitas, etc. Mas não se vê um carro sobre o passeio. Eu cheguei cá, fui visitar um sítio em Carnaxide, que é uma zona nova, e tive que fazer uma gincana para passar entre os carros sobre o passeio e estacionados em contramão, para ir estacionar num parque de estacionamento para aí 200 lugares a 20 metros. E já reparou quantas autoestradas não tem ninguém a passar e quantas rotundas há no país? Exatamente. É portanto, esse desequilíbrio que é preciso ter em conta. O que eu acho que, não é fácil, se eu pudesse fazer uma recomendação para o PS ou PSD ou CDS, qualquer organismo político, vejamos os resultados. Aquela Câmara é mais eficiente, é menos eficiente. E nós não podemos ser tolerantes com a ineficiência e a ineficácia. Mariana Abrantes de Sousa, uma questão relativamente, e é a última, o nosso tempo está infelizmente a esgotar-se. E eu desviei-me para a rotunda. São muitas. Mas ficando na rotunda acabamos por voltar ao mesmo local. A questão, obviamente, desta receita é a receita mais indicada para aquele problema, para aquela doença que Portugal tem? A que está a ser aplicada por Troika? Não é suficiente, não vai ser suficiente, porque nós não basta cortar os salários, e não basta sequer cortar a despesa orçamental, ainda que seja necessário. Cortar os salários, eu devo dizer que nunca devia ser necessário. E o facto de que é necessário, de que está a ser necessário, é assustador e deveria provocar em nós uma dose de humildade muito forte. Porque quer dizer que nós cometemos grandes erros e estamos a pagar praticamente o pior dos preços por isso. E se conhecem pessoas que têm 3 ou 4 membros da família desempregadas, que estão com 3 ou 4 meses de salários em atraso, isso devia nos uma grande dose de humildade e dizer que nós temos que fazer tudo o que for necessário para que isso não volte a ser necessário. O problema é convencer as portuguesas e os portugueses de que não são precisos 10 estádios para fazer o euro. Se calhar nem devíamos ter feito o euro. Mas isto Mas aí, não é preciso. Aí sabe o que é que tem subido no consumo? Ouvi hoje de manhã. São os bilhetes do futebol. Ou seja, as pessoas cortam em tudo, menos nessa religião que se tornou o futebol. O Benfica-Porto deve estar o estádio da Luz cheio. E estará lá muita gente que prescinde muitas coisas para ir ao futebol. É uma questão de prioridades. Terminar com isto. Os 10 estádios existem porque alguém os financiou. Claro. Não foi só a culpa do Ministro dos Desportos e dos 10 Presidentes da Câmara. Claro. Mas o Estado foi porque houve criadores que puseram lá dinheiro. criadores que avaliaram mal o risco e que agora estão a ser salvos
estão a ter por o Estado que está a absorver aquele... Porque basta que os credores, num desses Estados, tivesse perdido dinheiro, isso não voltava a acontecer. Claro. O como a Moral Refer, Hazard existe como emprestar dinheiro à claro, Refer. A gente exatamente. empresta dinheiro a quem sabe que recebe. Ou Até seja, um tio rico. estamos seguros. Até um tio rico. Até o Exato. dia em que o tio não empresta mais Até dinheiro. um dia em que o tio não empresta mais dinheiro. Raul, no último minuto que nos resta, Cavaco Silva tem tido um discurso verdadeiramente desconcertante. Ora apela ao crescimento, ora apela à austeridade, ora apela à excessiva austeridade. Não se percebe bem o que vai na cabeça do nosso Presidente, que é também economista. Eu diria que o Presidente da República também está a navegar por mares nunca antes navegados e, portanto, isso dificulta-lhe a pilotagem. Há um ano e tal, há um ano e pico, o Presidente da República dizia aos portugueses uma coisa muito simples. Não vale a pena atirarmos às agências de notação porque elas são o que são e os mercados têm uma grande influência sobre os mercados. O Presidente da República esta semana fazer um discurso desabrido quanto às agências de notação e contra os Estados-membros, 27 Estados-membros, 27 chefes de Estado e do Governo, que se deixam chantagear, o termo é do Presidente da República, e que são cobardes perante esta situação. Em primeiro lugar, lembro, é um pormenor, mas vale o que vale, que o Presidente da República é um desses 27 chefes de Estado que está nesse espaço europeu. Em segundo lugar, não se pode passar do 8 para o 80, ou seja, não se deve dizer que as agências de notação são absolutamente essenciais para que o mundo se perceba, mas também não são absolutamente dispensáveis para que o mundo se deixe perceber. E, portanto, eu acho que o Presidente da República está em mares nunca antes navegados pelo próprio. É um homem de mar chão. É um homem que tem grandes qualidades políticas quando há abastança, quando o barco sai da trafaria e vai atracar em Belém e não há qualquer onda. Quando o mar é alteroso, o Presidente da República, e já não tem idade para aprender isso. Raul Vaz, Mariana Abrantes de Sousa, foi um imenso prazer contar com a vossa lúcida opinião sobre a terceira avaliação da Troika. A Comissão Executiva regressa à segunda-feira, pontualmente às 10 horas. Aproveite este fim de semana. Até lá.